Boa tarde, queridas prefeitas, queridos prefeitos, minhas amigas e meus amigos, querido amigo prefeito Jonas Donizete, prefeito de Campinas, querido prefeito Rodrigo Neves, prefeito dessa cidade que nos recebe com tanto carinho, que é Niterói, querido deputado Áureo, do Solidariedade, aqui do Rio de Janeiro, minhas amigas e meus amigos. Nós realizamos essa reflexão sobre os destinos do nosso país num momento grave da vida nacional. Eu diria que é um momento de certa desorientação sobre os rumos que o Brasil precisa encontrar para restabelecer o caminho do crescimento, o caminho da redução das desigualdades e o caminho da democracia, que são os três grandes horizontes que têm marcado a formação da nossa nacionalidade. Desde os primórdios da independência, desde o grande patriarca José Bonifácio, que o Brasil tem centrado as suas energias materiais e espirituais em construir uma nação próspera, uma nação desenvolvida, uma nação socialmente equilibrada e uma nação democrática. Quando eu digo democracia, não é apenas a formalidade do voto. Democracia como equilíbrio entre as instituições, entre os poderes, respeito entre o pensamento diverso que marca uma sociedade democrática. Hoje, no Brasil, nós não sabemos se quem manda mais no país é um juiz de primeiro grau ou o presidente da República. Nós vivemos uma espécie de anarquia ou pré-anarquia na relação entre os poderes. Independentemente de quem ocupe a presidência da República, o poder executivo no Brasil tem sido um poder, não só o da União, o dos estados e o das senhoras e o dos senhores, onde muitas vezes promotores que não receberam um voto sequer de um cidadão do seu município, nem lá nasceram e muitas vezes nem lá residem, desafiam a autoridade legítima baseada no voto da prefeita ou do prefeito da cidade. Claro que quando nós temos o poder flutuando entre as ambições das corporações. E quando eu falo das corporações, não estou aqui julgando, porque aplaudo, reconheço e é legítimo o papel que elas cumprem, por exemplo, no combate à corrupção. Tem legitimidade, receberam do Congresso essa atribuição e cumprem o seu papel e devem ser fortalecidas e preservadas nesse esforço. O que elas não receberam foi a atribuição de substituir a política como atribuição do destino da sociedade. Essa atribuição elas não receberam. E muitas vezes, lamentavelmente, é essa atribuição que elas pretendem. O Brasil não tem saída fora da democracia. E a democracia não tem saída fora da política. Por mais meritórias que sejam as corporações que, como os deuses antigos, na Grécia e na Pérsia, quando os deuses eram os donos do destino humano, não tinha política, eles que escolhiam o que ia acontecer no futuro, essas corporações pretendem exatamente substituir os deuses como proprietárias do destino que Roma colocou nas mãos da política. E deu à política a responsabilidade pelo destino e, portanto, também pela tragédia. Então, essa é uma questão central no Brasil de hoje.
ou se restabelece o equilíbrio na vida democrática, ou nós não vamos conhecer soluções permanentes, duradouras e profundas para os nossos dilemas. Essa é a primeira questão. O Brasil é um dos poucos países onde o município foi posto como ente constitucional, ente federativo pleno. A Constituição reconhece 3 entes federativos: a União, o Estado e o município. No município, a autoridade do Poder Executivo é o prefeito. E no Legislativo, a Câmara Municipal, inclusive com autorização para legislar naquilo que a Constituição autoriza. Portanto, a Constituição já estabeleceu plenamente o papel do município. E a carta, e esse vídeo que os senhores e as senhoras apresentaram, mostram quais são os dilemas, quais são os desafios e as responsabilidades crescentes do município em todas as áreas. São responsabilidades intransferíveis, mesmo porque tudo acontece no município, O crime, a insegurança, o problema de saúde, a fila do hospital, o problema da educação, entre outros. As desigualdades de renda. Eu vi um dia desse, a população de uma metrópole. Maceió é uma metrópole, não sei se o nosso querido prefeito Rui Palmeira está aqui. Maceió é uma metrópole com 1 milhão de habitantes. O jornal noticiava que a parte da população de Maceió procurava lenha na rua, porque não tem 70, 80 reais para pagar num botijão de gás. Isso acontece também na cidade mais rica do Brasil, que é São Paulo. Uma parte da população já não tem renda para comprar um botijão de gás, não tem mais renda para isso. Então, esse problema está no município, a desigualdade de renda está no município, os problemas de violência estão no município, os problemas de educação estão no município, tudo isso está no município. Mas eu não vejo como acolher, como enfrentar as questões do município, a não ser como parte, pelo menos uma parte dos problemas, integram os desafios do país. O Brasil, em primeiro lugar, precisa retomar a possibilidade e a capacidade de crescer. Não tem saída para a crise fiscal se o país não voltar a crescer. Não tem solução para a crise da Previdência se o país não voltar a crescer. Não tem solução para a crise do desemprego se o país não voltar a crescer. Não tem como financiar política pública para nada. Eu fui ministro de 4 pastas, fui presidente da Câmara, fui 6 vezes, 6 mandatos de deputado federal. Pelo menos uma coisa eu aprendi. Quando o país cresce, você tem dinheiro para tudo. Quando o país não cresce, você não tem dinheiro para nada. A discussão se torna absolutamente inútil. Você não tem dinheiro para nada. Vai discutir o quê? Se você não tem orçamento, se você só tem déficit. Então, o país precisa voltar a crescer. Quem disser que vai fazer reforma, por que fazer, tirar dos escaninhos 5, 6, 8 reformas e mandar para o Congresso? Não precisa esforço, não. Tem lá, todas as propostas já estão por lá. Primeira pergunta, vai ter voto, vai ter maioria, vai ter capacidade política e autoridade para reunir maioria e aprovar as reformas? Primeira pergunta é essa, básica, mandar reforma é fácil. Vai ter capacidade política, autoridade, porque o Brasil precisa de um governo forte, precisa de um executivo forte. Se não tiver autoridade, não estou dizendo autoritarismo, não estou defendendo ditadura nem governo autoritário. Estou defendendo o governo forte, governo com autoridade, com capacidade de liderar o Congresso e a sociedade para fazer essas coisas, que o país retome o crescimento. O Brasil ficou refém das corporações. O Brasil é um país que foi preparado para não crescer.
O investimento privado e público no Brasil é uma coisa muito difícil. As senhoras e senhores são prefeitos, sabem que para fazer um negócio, entendeu? Boa parte não faz porque não tem dinheiro e boa parte não faz porque a lei não permite, que o jurídico não deixa, e essas dificuldades todas. Todo mundo sabe. Quando a gente faz uma obra no executivo, é quase um milagre. A gente celebra, meu Deus, conseguimos fazer. Passamos pelo Ministério Público, passamos pelos órgãos ambientais, passamos pelos órgãos de controle, passamos não sei por quem, passamos pela CGU, passamos pela AGU, passamos pelo Tribunal de Contas, chegamos, entendeu? Tá certo. É mais difícil, né, do que fazer um gol na defesa, sei lá de quem. Defesa do Palmeiras, vamos dizer o seguinte. Difícil fazer uma obra no Brasil. E as corporações tomaram conta de tal maneira da capacidade da esfera de autonomia do executivo que você não consegue fazer nada, entendeu? Ou você enfrenta. Quando eu fui ministro da Ciência e Tecnologia, eu mandei fazer um levantamento de toda a legislação, a constitucional, a infraconstitucional, as portarias, os decretos, as resoluções do CONAMA, que dificultavam o investimento em ciência e tecnologia. Perdi empresas que já estavam no Brasil. O embaixador disse, ministro, nós vamos embora para a Argentina, porque nós somos uma empresa de engenharia, mas só contratamos advogado. Conseguimos contratar engenheiro, é só advogado, porque a legislação no Brasil é uma coisa impossível. Acordo de investimento com outros países. Ministro, estava tudo certo, o seu laboratório é muito bom, o seu centro de pesquisa é muito bom, dava para fazer soro, vacina, mas não dá para fazer pesquisa com os senhores, porque a sua legislação não permite, ela é impeditiva. Chega muitas vezes numa cidade, né, uma delegação de um órgão de controle do governo federal, né, pelo amor de Deus, entendeu? O gestor é tratado como um criminoso. Em primeiro lugar, ele é suspeito. Então, você precisa enfrentar, porque isso tem sido fator impeditivo de ações de desenvolvimento. Isso não foi uma coisa feita por acaso. Esses órgãos de controle foram hipertrofiados no começo dos anos 90, naquele ajuste que o Brasil fez, que assinou aqueles acordos com o FMI, não sei com quem, que como não pode proibir orçamento, tudo bem, mas vamos colocar uma legislação tão dura que ele não vai ser executado. Vai ter orçamento, mas não executa. Essa foi a filosofia que foi praticada. A hipertrofia dos órgãos de controle não foi uma inocência, não foi por acaso, não foi uma coisa neutra. É para dizer o seguinte, vai ter orçamento, mas eu quero ver eles gastarem, quero ver eles executarem. Era essa a filosofia. Eu sei que acompanhei esse debate, nós, mais antigos, temos essa vantagem. E isso, senhores e senhoras, se aplica no município, se aplica no Estado, se aplica na União. Agora, 2015, veio o primeiro-ministro da China, disse, não, tem 70 bilhões de dólares para investir em infraestrutura no Brasil, porque eles têm a ideia de ligar com o Pacífico, para ter acesso ao Pacífico, para a segurança alimentar, que o Brasil garante, né, em parte, para a China. Eu dizia para o presidente Dilma, digo, presidente, esqueça, daqui que a senhora consiga atravessar todos os parques, todas as florestas nacionais, todas as terras indígenas, com esse projeto, nunca, não vai chegar nunca. Eu vi um dia desse uma empresa que foi embora do Brasil, ia ter aí um projeto, mas disse que ia precisar de 600 licenciamentos ambientais, porque se a obra atravessa 2 estados, você precisa de um licenciamento da União, que é do IBAMA, um licenciamento do órgão de controle do Estado, que às vezes é mais rigoroso do que o da União. Eu lembro do Código Florestal lá em Minas, né? Eu pensei que o Código Florestal era uma anarquia jurídica. Quando eu vi a legislação em Minas, eu digo, pelo amor de Deus, estava tudo na ilegalidade. Aí a moça da empresa disse, não, aí tem o licenciamento do Estado, e tem o licenciamento de cada município, porque é legislação concorrente. Meio ambiente, você legisla para cada município, então você tem que obter um licenciamento de cada município, acabou, foi embora. Então, esse aspecto, nós precisamos disciplinar, nós precisamos enfrentar. Não tem jeito, não tem controvérsia. No Código Florestal, que eu relatei,
nós tínhamos 90% da atividade agrícola do Brasil na ilegalidade. Você não tinha agricultor, você tinha uma atividade criminosa pela lei da época. Pela lei da época. E quando o agricultor, por exemplo, no Rio Grande do Sul, para plantar arroz, você precisava licenciar cada safra. Cada ano você precisava licenciar o plantio de arroz. Para licenciar a usina de Angra, que é uma usina nuclear, você só precisou de um licenciamento que vale para a vida inteira. Para licenciar uma plantação de arroz, você precisava de um licenciamento a cada safra. E quando o agricultor precisava de um advogado, ele tinha que botar o dinheiro no bolso e pagar. E quando uma ONG precisava de um advogado, ele batia nas portas do Ministério Público e tinha, no Ministério Público, o advogado para representá-lo. Era essa a situação que nós tínhamos. Tivemos até agora, porque esse Código Florestal teve uma ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público Federal, que só agora, depois de 5 anos, é que o Supremo conseguiu dirimir, assim mesmo, por 6-5. Pois bem, senhoras e senhores, eu creio que o município, para fazer o debate sobre a repactuação da federação, primeiro ele precisa ser plenamente reconhecido como esse ente jurídico, constitucional, plenamente reconhecido. Precisa ser valorizado politicamente e socialmente, valorizado na formulação da agenda do país. O papel que ele cumpre na educação. O que é que acontece com a educação? Eu nasci na roça, fui alfabetizado numa escola rural, multiclasse, como se era na época. A professora alfabetizava e ensinava até o 4º ano. Às vezes eu fico com a impressão que aprendia mais naquela época do que hoje numa escola moderna, numa capital. O que é que aconteceu? Por que é que o Brasil está em 60º lugar nessa avaliação geral dos países, o PISA, que é esse exame que avalia a eficiência das crianças em escrita, ciências e matemática? Aí alguém dizia, não, mas é porque massificou, ficou muita gente. Eu digo, não, e por que é que a China está em primeiro lugar? E nós estamos em 60º. Eu acho que aconteceram coisas graves também. Acho que nós perdemos, não só na escola, nós perdemos na área de segurança também, nós perdemos a noção de disciplina e de hierarquia na vida. Ou seja, nós criamos uma sociedade onde parece que você falar em dever é uma coisa autoritária. Nós combatemos, pelo menos aqui os mais velhos como eu, o regime militar, mas jogamos fora noções importantes da vida coletiva e da vida social. Você mantém uma escola onde a professora e o professor não é respeitado, é ameaçado pelo aluno, e às vezes até pelo pai e pela mãe do aluno. Você não aprende nem a andar de bicicleta, sem hierarquia e sem disciplina. O Estado parece que transferiu para as corporações a questão da educação. Ou seja, se o Estado tomar conta, é autoritarismo. Então, entrega para as corporações tomarem conta da saúde, da educação, da segurança, entendeu? Soube de um caso aqui, num determinado estado, que durante uma festa oficial, uma parte da polícia marchou virando a cara para o governador. Se uma instituição que tem como base a hierarquia e a disciplina se comporta desse jeito, imagina as demais, imagina as outras. Eu acho que no serviço público, essa noção, principalmente em serviços como a educação, que é mais importante do que a saúde, porque a saúde, se o senhor fizer uma cirurgia mal feita, amanhã o senhor pode consertar. Se o senhor fizer o primário mal feito, não tem quem conserte mais nunca na sua vida. O senhor vai sair deformado até o resto da vida. Se a educação não for bem feita, não tem quem conserte. Pode consertar qualquer coisa. Na educação, triste daquele, entendeu? Que não passar por uma formação adequada. Antigamente era o primário, hoje é o ensino fundamental. Eu perdi a noção do... Ah, está aqui, é? Tá bom.
Não quero abusar aqui, mas estou vendo que tem aqui uma orientação. Então, eu acho que a segunda questão é restabelecer uma relação de disciplina e de hierarquia no serviço público. Entendeu? A responsabilidade de quem opta pelo serviço público, trabalha na área de segurança, trabalha na área de saúde, na educação, a responsabilidade é muito grande. Na minha cidade, as autoridades eram respeitadas, o delegado de polícia, o prefeito, o promotor, o padre, mas eram respeitadas. Quem eram reverenciadas? As professoras. Eram sacerdotisas, respeitadas e admiradas. Coisa que o menino tinha mais medo era da professora reclamar dele para a mãe. E não era temor, não era por causa de violência, não. Era um temor baseado no respeito e na admiração. Você tinha medo de contrariar alguém que te dedicava com tanto amor a te ensinar, a te preparar para a vida. E essas coisas eu acho que nós terminamos por perder, né? Ou por reduzir muito. Né? Nós temos isso muito rebaixado hoje em dia. Né? Parece que virou um serviço público, comum e qualquer, e acho que isso não está certo. Né? Essa questão da desigualdade, que não é apenas a desigualdade do ponto de vista da renda, a pior desigualdade é aquela que eterniza a desigualdade, porque a renda você pode modificá-la, melhorar, etc. Né? Quando você oferece a uma criança em São Paulo, uma escola que custa R$15 mil a mensalidade, que a criança aprende 3 idiomas, e a outra, lá no estado de Amazonas, na beira do rio Purus, é uma escola que não tem água, não tem luz, que o professor corrige a prova à luz da vela. Estou dizendo escola que eu vi, na beira do rio Purus. Apesar de estar na beira do rio, não tinha água, não tinha luz. O professor dormia dentro da escola. Aí eu fui procurar saber no MEC, tinha 10 mil escolas no Brasil nessa condição. 10 mil escolas, na época, isso 6, 8 anos passados. Né? Então, você tem uma criança nascendo e vai ser educada daqui a 5, 6 anos numa escola trilingüe. E a outra que vai estudar numa escola que não tem água e nem tem luz. Qual é a promessa de democracia que você está fazendo para essas crianças? A promessa é falsa, a promessa não é verdadeira, a promessa só se sustenta quando você oferece alguma possibilidade de igualdade para a criança, tanto na escola pública como na outra, se o pai puder pagar. E nós não temos isso. Então, eu acho que a questão da redução da desigualdade é principalmente nesse serviço público essencial, que é a educação. E a outra questão, que é a questão da democracia. Nós tivemos há um mês ou pouco, uma delegação que tinha um presidente da República e um ex-presidente, 2 ex-presidentes da República, estavam fazendo uma caravana e sofreram um atentado à bala. A delegação sofreu um atentado à bala. Aqui, no Rio de Janeiro, não sei se numa universidade, um general, meu conhecido até, general da reserva, foi fazer uma palestra, um homem conservador, foi agredido fisicamente por um militante de esquerda, né? Saiu ferido da agressão que sofreu. Que tipo de país nós teremos se as diferenças políticas resvalarem para a violência? Isso foi a Guerra Civil Espanhola. Quando a política não responde mais, você apela para a violência. E no Brasil, nós chegamos às vésperas, perto de desembocar nesse tipo de solução, né? Violência, intolerância. Você quer vedar o espaço político ao seu adversário, recebe como contrapartida a tentativa do seu adversário de lhe vedar o espaço político também, e acho que nós não podemos aceitar esse tipo de convivência, esse tipo de solução.
dentro das regras do jogo, todos precisam ser respeitados. Mas, no Brasil, nós caímos na tentação de buscar atalhos para essa questão. Então, muito obrigado mais uma vez. E o meu compromisso como pré-candidato é de restabelecer plenamente o município como referência e como ator da vida política democrática do Brasil para a solução de todos os seus desafios. Parabéns aos senhores.